A maioria das grandes operações policiais, elas começam a partir de um conhecimento produzido pela área de inteligência. A parte de inteligência, seja ela uma inteligência voltada para a investigação criminal, a inteligência clássica, essa primeira, principalmente, ela tangencia todo tipo de investigação criminal. O profissional de inteligência, ele é responsável por processar todas as informações que são produzidas pelos diversos meios de investigação possíveis, né? Essa troca de informações entre os setores acontece muito, e não só da análise para o núcleo de operações, mas do núcleo de operações para a análise também. Para atuar na atividade de inteligência, a pessoa tem que ter perfil. Mas qual seria o perfil? Na Polícia Federal, para o sucesso das ações, nós dependemos de 2 fatores: capacitação e motivação. Produção e difusão de conhecimento em auxílio à atividade policial são missões desempenhadas com maestria pela Polícia Federal. A busca por informações relevantes e dados sensíveis dão cada vez mais agilidade e certeza às operações de combate à criminalidade. Para ir mais a fundo nesse conceito, nós vamos conhecer um dos universos mais fascinantes dentro da estrutura da Segurança Pública Nacional: o da inteligência e investigação da Polícia Federal. A inteligência e a investigação policial às vezes se confundem, mas a gente pode dizer o seguinte, tendo como pressuposto a verdade. Para a inteligência, a verdade é aquilo de que se tem conhecimento. E para a investigação, verdade é aquilo que você pode provar. A atividade de inteligência, ela é basicamente um sistema de gestão de informações. E a atividade policial, ela é pautada em informações, né, no desenvolvimento, no trabalho dessas informações. Então, a atividade de inteligência, ela é fundamental para gerir, aprimorar a base da atividade policial. Acho que 2 conceitos também que são bastante relevantes quando a gente está tratando sobre inteligência policial, e até para poder fazer uma dicotomia mínima que acho que é interessante, é sobre a inteligência clássica, que é basicamente você colher informações a respeito de um determinado assunto que seja relevante para o tomador de decisão. Aí, tomador de decisão eu posso encarar como chefe de uma delegacia, um superintendente regional, um diretor da polícia, e como a inteligência é voltada para a investigação policial. A inteligência, ela trata principalmente com o assessoramento. O assessoramento do dirigente para a tomada de decisões, muitas vezes até para ele conseguir otimizar os recursos humanos, os recursos financeiros da Polícia Federal. Já na investigação é diferente. Toda busca de dados que você tem que ter um corpo probatório justamente para que seja processado e para que a pessoa possa vir a ser condenada no judiciário, se assim for o caso. Esse processo de construir a investigação, ele é um processo de acúmulo de informação, isso é indiscutível. Não se confunde uma investigação policial com uma ação penal em que, como regra, é pública desde o primeiro momento. Na investigação policial, não. Então, só deve conhecer aquela pessoa dentro da investigação policial que necessariamente deve conhecer. Não só a produção de conhecimento da Polícia Federal serve para dar base às grandes investigações, às grandes operações, como também, durante o processo de investigação, abastecer essas investigações com dados sensíveis, com imergir aonde uma investigação regular não conseguiria. O profissional de inteligência, ele carrega a operação do começo até o fim, inclusive ele é testemunho de acusação, ele vai lá depor contra os que são indiciados nesse processo, né? Naquele momento ali da acusação, você faz parte desse processo até o fim. Dificilmente há algum inquérito instaurado e com a conclusão que é feita ao final da investigação em que você não teve algum tipo de procedimento voltado àquilo que a gente pode falar lato sensu como inteligência voltada à investigação policial. Uma particularidade da atividade de inteligência é que ela pode atuar tanto na repressão quanto na prevenção dos crimes. Quando ela atua na repressão, quando se produz um conhecimento e esse conhecimento ele resulta em uma investigação policial e, consequentemente, uma operação. Então, é a inteligência atuando na repressão dos crimes. Algo que é muito importante também
e eu faço sempre questão isso de pontuar, é que uma investigação policial exitosa não é só aquela que a gente aponta a ocorrência do crime ao final. Uma investigação policial exitosa é aquela que a gente consegue, a partir de determinados fatos que a gente vai investigando, descobrir a verdade ao final. E essa verdade pode ser que o crime não aconteceu, que determinada pessoa que estava sendo investigada no primeiro momento não cometeu determinado crime, que estava sendo justamente, às vezes, responsabilizada pela ocorrência de um determinado delito. Então a inteligência, nem sempre os dados que você está coletando através de busca, através de coleta de dados, eles vão servir de prova para incriminar alguém ou para processar alguém. Agora, a partir do momento que nós cumprimos nossa obrigação de produzir esse conhecimento e levar ao tomador de decisão, aí cabe a ele decidir o que fazer. Nós não temos essa vaidade de querer acompanhar o trabalho até o final, né? Nós atuamos pela demanda. A inteligência hoje, na estrutura da Polícia Federal, a gente pode afirmar que ela está presente em todas as atividades. Tanto que toda delegacia na Polícia Federal, seja a delegacia de entorpecentes, a delegacia de meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural, todas elas possuem uma unidade de análise de dados de inteligência, que é justamente esse elo, que é justamente essa sinapse que faz essa difusão de conhecimento. Nosso dia a dia é investigação. É coletar o dado, trabalhar o dado, transformar o dado numa coisa concreta, materialização delitiva, para que a gente possa, de fato, obter a responsabilização e a condenação dos criminosos que a gente investiga. Então acaba que é um exercício diário e contínuo, à medida em que os dados vão sendo apresentados, que as notícias de crime, denúncias, como a gente fala, geralmente são apresentadas, e você vai entendendo se determinada medida investigativa pode ser mais efetiva para se alcançar aquela informação que você acredita que é muito relevante para determinado objetivo da investigação. Para que a gente realize o nosso trabalho da forma mais eficiente, eu preciso ter a certeza da realização de um trabalho de inteligência de excelência. As informações produzidas pelos núcleos de operações, as informações produzidas pelas formas de interceptação, pelos sistemas, pelos bancos de dados que podem ser pesquisados, e a gente consegue acumular uma gama muito grande de informação, e o nosso trabalho é transformar isso em algo inteligível, tanto para a justiça e para a construção dessa autoria e materialidade que vai dar consistência a todo esse processo que leva até a condenação. Essa troca de informações entre os setores acontece muito, e não só da análise para o núcleo de operações, mas do núcleo de operações para análise também. O dia a dia do profissional de inteligência, ele tem uma dedicação praticamente exclusiva. O policial, ele abre mão de muita coisa para estar aqui, ele tem que estar orgulhoso de estar aqui, ele tem que estar com o desejo de se entregar ao serviço, porque demanda 24 horas por dia, todos os dias da semana. Então, eu poderia dizer, sem medo de errar, a atividade de inteligência na Polícia Federal é o setor mais imersivo que nós temos no órgão. A atividade de inteligência, ela consegue provar que não existe ninguém acima da lei. Por mais que se tenha, que o crime organizado se reinvente, por mais bem elaborado que seja, não existe crime sem o qual nós não podemos chegar ao resultado. A Polícia Federal reprime o tráfico de drogas por um comando constitucional. Existe uma previsão legal, no artigo 144 da Constituição, e a partir do marco legal, a Polícia Federal teve que se estruturar para realizar esse combate de forma efetiva. Esse combate, ao contrário do que muitas das pessoas acreditam, ele não envolve somente a apreensão de material ilícito. É necessário que seja feito um trabalho de descapitalização da organização criminosa e também um trabalho de produção de conhecimento estratégico, de inteligência estratégica, que leva à definição correta de políticas de segurança pública. Dentro da DRE do Rio de Janeiro, a gente tem um setor de análise aqui, onde os policiais lotados trabalham as operações de maior complexidade. O fato é que é uma dedicação exclusiva, sim, a gente trabalha de forma dedicada a cada pequenos núcleos. Dentro desse núcleo maior, existem pequenos grupos que trabalham em determinadas operações.
A Delegacia de Repressão a Entorpecentes, por ter uma estrutura grande, permitiu que a gente fizesse uma especialização, de forma que a gente tem, de fato, hoje um policial que cuida de análise de dados e um que cuida, de fato, de operações de rua, né? Que são o olho do investigador na rua. E é essa integração que faz uma produção de provas, de indícios, a depender do crime, uma materialização do crime que vai gerar o sucesso daquela investigação com uma posterior deflagração de operação. É esse trabalho de inteligência realizado no nosso núcleo de análise que vem primeiro em mente, que é a produção de conhecimento através de bancos de dados, de sistemas informatizados, do cruzamento de dados obtidos, das interceptações realizadas, seja de telemática ou de interceptações telefônicas, comunicações de uma forma geral. Mesmo depois que a operação termina, para as pessoas em geral, o analista ele continua vinculado àquela operação por bastante tempo ainda. Até porque as operações, quando são deflagradas, que é o momento onde a sociedade civil toma ciência que essa operação existia, ela ocorre nos bastidores durante anos. Um dia, a Polícia Federal vai à rua e aí isso se torna público. Nos últimos 24 meses, os trabalhos da Delegacia de Repressão a Entorpecentes do Rio de Janeiro resultaram na apreensão de mais de 30 toneladas de droga, sendo que desse montante, mais da metade é cocaína. O que é feito com a droga, né? É uma pergunta muito normal. O que vocês fazem com a droga apreendida? A lei estabelece que a droga apreendida ela deve ser incinerada. Além de obter, difundir e preservar informações fundamentais no combate à criminalidade, o Núcleo Cerebral da Polícia Federal desenvolve ações de contra-inteligência. Entendemos como contra-inteligência a atividade que previne e neutraliza atos da inteligência criminosa. Essa é uma função de suma importância para garantir a integridade da estrutura da Polícia Federal. Dentro do setor de inteligência, nós temos o núcleo de contra-inteligência, que é um dos setores mais mistificados dentro da Polícia Federal. Porque existe uma falsa ideia de que a contra-inteligência serve para penalizar policiais. Dentro dessa proteção, a gente até aproveita para desmistificar. O efetivo da polícia acha que a contra-inteligência é somente você buscar desvio de conduta de policiais, às vezes policiais que estão agindo ali à margem da lei. E não é só isso. E sim para proteger a instituição, proteger inclusive nós policiais que trabalhamos. Como se fosse um guarda-chuva, né? A inteligência está ali, esse guarda-chuva visa proteger. E que proteção é essa? É a proteção do servidor, é a proteção da atividade e a proteção da instituição como um todo. Detectar potenciais ameaças e vulnerabilidades do órgão. Para isso serve a contra-inteligência. Normalmente a pessoa que entra na Polícia Federal, ela viu seriado, viu filme, ela tem a imagem daquele policial operacional, daquele policial que vai chegar, chutar a porta, entrar. Só que isso é parte do nosso trabalho, né? O profissional que se interessa para trabalhar nessa área de inteligência, ele precisa obedecer um perfil. Existe um perfil que nós buscamos para otimizar os trabalhos. E aí, qual é o desafio? O desafio é identificar quem é o grande homem de inteligência, quem é aquela pessoa que é capaz de reunir uma quantidade absurda de informação, extrair o que tem de mais relevante e transformar isso num elemento que possa ser usado no processo penal para fins de condenação. Para atuar na atividade de inteligência, a pessoa tem que ter perfil. Mas qual seria o perfil? A pessoa tem que ser uma pessoa paciente, uma pessoa calma, pessoa que fala pouco, que goste muito de ler,
uma pessoa com bastante poder de concentração e principalmente de observação, de memorização e de descrição. Nós procuramos atuar de forma mais imparcial possível. O objetivo aqui é a busca da verdade, é colher elementos que levem à verdade, que promovam a justiça. A gente costuma dizer que na inteligência a gente age nas sombras. Ele não pode querer um reconhecimento imediato pelo trabalho dele. A gente muitas vezes coleta o dado, difunde o dado e a gente não vê o resultado. Mas, por outro lado, quando a gente não vê o resultado, é sinal de que a inteligência está funcionando, porque a gente conseguiu assessorar, a gente conseguiu se antecipar a vulnerabilidades, a ameaças. Não é exatamente ver que ele apareceu na televisão, ver que ele está carregando ali o malote, porque realmente essa é a marca da Polícia Federal, a inteligência não. Hoje, um grande desafio da Polícia Federal é criar novos analistas. Não é fácil. É mais fácil você arrumar alguém que queira fazer diligência de rua. O verdadeiro analista, aquele cara que é o âncora da operação, aquele cara que vai chegar e vai ser determinante na hora da definição do que é importante naquela investigação, o que devemos priorizar, esse profissional ele leva anos a ser formado. Aqui na Delemap, que é a Delegacia de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, eu tenho policiais aqui que estão há mais de 10, 15 anos na delegacia e que gostam bastante do escopo da nossa atuação, principalmente por envolver crimes contra o meio ambiente. Aquele policial que, quando chega para a gente uma notícia de fato de algum evento que possa ser criminoso, em que a gente vai fazer averiguações preliminares, ele pode fazer alguma investigação, seja com algum cidadão ou algum servidor público, necessariamente ele também, se aquela averiguação preliminar ela resultar na instauração de um inquérito em que a gente vai pedir medidas investigativas mais invasivas, como, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário, uma quebra de sigilo telefônico, esse mesmo policial pode também estar protagonizando uma medida investigativa que é mais complexa, como uma interceptação telefônica. Da mesma maneira, essa investigação evoluindo mais, chegou-se o momento que a gente entende que a gente precisa também de pleitear judicialmente buscas ou prisões dessas pessoas que a gente está investigando, também pode ir para a rua. E é interessante, muitas vezes, que ele, de fato, vá, porque é quem conhece bastante a respeito daquele alvo, a respeito daquele modus operandi criminoso, que ele vai ser o maior expert na residência ou no órgão público, no escritório daquela pessoa, saber o que procurar entre aquela vastidão, às vezes, de documentos ou de coisas em que a gente se depara quando a gente vai cumprir um mandado de busca ou um mandado de prisão. O uso da tecnologia é fundamental para a atividade de inteligência. Por quê? Nós trabalhamos com um grande fluxo de informação e sem o uso de ferramentas tecnológicas não seria possível organizar essas informações, objetivando a produção do conhecimento. O mapeamento da criminalidade hoje feito pela inteligência da Polícia Federal, ele conta muito com a tecnologia, até a tecnologia que está disponível para o cidadão comum, um Google Maps, por exemplo. Há 20 anos atrás, um policial, para localizar um endereço, para confirmar um endereço, ele usava o guia Rex. Hoje não, ele está com o celular na palma da mão, ele consegue verificar instantaneamente se aquele local se encontra até numa área de risco, né, numa área de conflagrada. As organizações criminosas, elas dispõem de recursos ilimitados, assim, elas não têm restrições financeiras, então elas operam sempre com o que há de mais novo em tecnologia, sendo tanto nas questões de comunicação, na questão de logística, embarcações, aeronaves, coisas
cabe a nós acompanhar esse processo da forma mais atenta possível para não permitir que eles descolem da gente. Então, essa tecnologia facilita muito esse mapeamento da atuação da criminalidade pela Polícia Federal. E, por outro lado, a Polícia Federal também desenvolve instrumentos próprios que se baseiam também nessa seara tecnológica, que facilita e muito. Principalmente na questão da análise de vínculos, análise financeira, a própria inteligência de sinais também é muito usada. Acho que a tecnologia vai revolucionar o combate ao crime, seja da forma que se imaginar, né? Os sistemas de análise, hoje em dia, eles vão ficando refinados ao ponto onde eles têm uma inteligência capaz deles produzirem informações relevantes. Antes, tudo tinha que ser analisado por um indivíduo. A inteligência, basicamente, o pilar principal para que ela consiga funcionar é justamente esse intercâmbio de informações entre os órgãos. Tanto que existe o SISBIN, que é o Sistema Brasileiro de Inteligência, cujo órgão central é a Agência Brasileira de Inteligência. Então, orbitando ali em torno da Agência Brasileira de Inteligência, existem vários órgãos, como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Receita Federal e diversos outros órgãos que são interligados e cuja troca de informações se dá por meio desse sistema. Hoje os próprios sistemas são capazes de cruzar informações diferentes e produzir modelos de comportamento ou identificar ali comportamento suspeito ou em questões financeiras, ou existem questões, combinação de informações diferentes que produzem informações relevantes para a operação que o próprio sistema é capaz de identificar. Isso é uma coisa que não existia há um tempo atrás e que, de fato, a Polícia Federal vem investindo nesse processo de criar ferramentas que facilitem o nosso trabalho. Uma questão muito importante é que, embora nós tenhamos recursos tecnológicos, a gente não pode esquecer que a tecnologia ajuda, mas os dados provêm de informação. E essa informação vem de pessoas. Não existe tecnologia sem informações, sem pessoas. O servidor, o policial que atua na inteligência, quando ele produz um conhecimento e ele consegue antecipar, quando ele consegue neutralizar uma ação, seja da inteligência diversa ou seja de uma organização criminosa, essa é a maior satisfação do policial. A outra satisfação pessoal é quando você conduz uma investigação, você batiza ela, você carrega ela durante 1 ano e meio, 2, ela chega um momento onde ela deflagra e você vê todo aquele teu trabalho de 1, 2 anos, milhares de páginas de relatório, centenas de horas de análise produzirem um efeito prático. É bastante gratificante a gente ver que o nosso trabalho pode gerar esse tipo de fruto. A gente hoje tem uma unidade, ela é referência não só no combate à criminalidade violenta, como também uma referência no trato interpessoal. E isso, para mim, é abnegação, é orgulho e é satisfação de estar aqui e saber que está aumentando a qualidade de vida da sociedade, combatendo o crime e conseguindo ver aquela melhora num curto espaço de tempo. Eu amo poder ultrapassar essa barreira, poder ir além, poder contribuir com o que eu tenho de melhor em prol do meu país. É isso que a inteligência proporciona.